sobre a vida da Carol nesta noite, Senhor. Que o Senhor, ó Deus querido, venha fazer, Senhor, com que ela saiba decifrar em palavras, Senhor, para as nossas vidas, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus de amor, que essa palavra venha cair em terreno fértil, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Papai de amor, que venha causar, Senhor, mudança sobre as nossas vidas, Senhor, impactando as nossas vidas, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que cada vida, Senhor, nessa noite, Senhor, venha entender nesse momento, Senhor, que não é a Carol falando, mas o Senhor, ó Deus querido, falando através, Senhor amado, da vida dela. Ela é somente um canal, Senhor, usa conforme o Senhor desejar, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Se eu ver alguém conversando ou alguém cochilando, eu vou até a pessoa para chamar a atenção nessa noite. Amém? Eu vou até você para chamar a atenção, porque assim, Deus, Ele quer falar com você. Não deixa nada atrapalhar esse momento em nome do Senhor Jesus. Fala isso para o seu irmão. Não deixa nada me atrapalhar. Inclusive você, fala, inclusive você. Do Senhor Jesus. Ai, que vergonha. Bom, gente, eu fui chamada pelo Dan para trazer a palavra e confesso que até ontem à noite eu não estaria aqui. É muito difícil, né? Para a gente preparar algo, realmente a gente samba, né? Não é fácil não. Mas o Senhor, Ele já havia falado comigo e eu fui teimosa, né? Mas graças a Deus, o Senhor tocou meu coração ontem e aqui estou. Eu só vou contar para vocês como que eu cheguei nessa palavra. No começo da comunhão, na verdade, quando a gente estava na outra igreja, começou o projeto de evangelismo. E eu sempre estive nesse projeto, desde o início, sempre gostei muito. E com o passar do tempo, muitas vezes olhando para algumas vidas, eu acabei desanimando no meio do caminho, né? Eu acabei desacreditando no poder do Senhor para curar as vidas, porque eu olhei para o homem, né? Eu não quis olhar para o Senhor. E nessa segunda-feira, agora, eu participei novamente do evangelismo e graças a Deus reacendeu aquela chama, né, que na verdade está ali no nosso coração, mas a gente faz com que ela se apague, né? E aí quando a Sâmia falou para mim, na segunda, na quarta você leva a palavra. Na hora eu já lembrei, já veio à minha mente algo para eu trazer para a igreja. Sâmia, pode pôr aqui? Eu vou falar sobre a zona de conforto e a zona de milagre. Né, que olhando aqui já dá para mais ou menos entender, né? Normalmente a zona de conforto é onde a maioria de nós sempre gostamos de estar. E Deus, Ele quer nos levar hoje para a zona de milagre, amém? Então eu vou começar com Mateus 17. Eu vou ler numa outra versão, não na nossa NVI, porque teve, num dos versículos, teve uma pequena alteração da NVI para Almeida e eu achei mais interessante, né? A gente consegue entender um pouquinho melhor esse texto. É Mateus 17, do 1 ao 9. Diz assim, fala sobre a transfiguração de Jesus. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Ali, ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento, apareceram diante deles Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus, Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente o envolveu, e dela saiu uma voz que dizia, Este é o meu filho amado, em quem me agrado, ouçam-no. Ouvindo
Os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Mas Jesus aproximou, tocou neles e disse: levantem-se, não tenham medo. E erguendo eles os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Enquanto desciam do monte, na versão NVI fala, né? E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou: não contem a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem tenha sido ressuscitado dos mortos. Então aqui, na verdade, Pedro ele foi chamado junto com Tiago e João, que eram os discípulos mais íntimos de Jesus. E eles foram a esse monte, né? Eles foram até esse monte para poder orar. Eles foram levados em particular com Jesus. E num certo momento, houve a transfiguração do Senhor. Então, imagina nós passando por essa situação. O quanto deve ser lindo a gente presenciar o Senhor, né? Ele brilhou como o sol, as roupas dele se tornaram brancas como a luz. Então, eles viveram realmente uma experiência sobrenatural. E em meio àquele momento, daquela experiência maravilhosa, trazendo para as nossas vidas, muitas vezes é aquela experiência que a gente passa com Jesus, né? É aquele momento na igreja onde a gente ouve um louvor, onde nós somos tocados, ou até mesmo quando acontece algo maravilhoso sobre a nossa vida, quando o Senhor vem falar conosco através da vida de um irmão, ou através de um sonho, qualquer coisa, né? Que vocês possam trazer isso à memória. E aí nesse versículo 4, Pedro ele simplesmente disse para Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas. Tá ruim o som para vocês? É que tá bem agudo aqui. Oi? Assim? Assim? Ah, tá bom. E aí foi algo... Pedro, naquele momento, ele disse isso para Jesus, né? Tá gostoso aqui, tá tão bom aqui, Jesus, né? Aí teve lá a presença de Moisés, de Elias, né? Foram pessoas tão importantes no Antigo Testamento. Tá tão gostoso, a gente está sentindo aqui a presença do Senhor. Vamos ficar por aqui mesmo, né? Se o Senhor quiser, eu faço uma tenda aqui, né? Um para cada um de vocês. Vamos ficar aqui, né? Vamos ficar aqui, tá gostosinho. E na verdade, mais para baixo, Jesus fala: enquanto desciam do monte. E nessa versão que é da Almeida, ele coloca assim: e descendo eles do monte. Como se Jesus estivesse falando assim: ó, vem para cá e vamos descer agora. A posição de Pedro aqui, ele é igualzinho a gente. Ele foi extremamente egoísta. Por quê? Porque ele simplesmente achou que estava bom, do jeito que estava, e queria ficar por ali mesmo. E é assim com as nossas vidas. Muitas vezes a gente vive momentos tão deliciosos com Jesus e a gente quer trancá-lo, a gente quer trazer ele para as nossas vidas e ficar somente naquele momento. E se a gente parar para analisar, a gente acaba realmente caindo na bendita zona de conforto. A gente fica acomodado com a situação que a gente vive. A gente acha que está bom daquele jeito tem que ficar, né? Qual de nós, por muitas vezes, a gente para e fala: não, mas precisa melhorar, né? Se está tudo bom, a gente dificilmente pensa que precisa melhorar. A gente muitas vezes só pensa nisso quando alguma coisa não está indo bem. Aí você fala: nossa, acho que precisa fazer alguma coisa para mudar. Então a gente tem que realmente praticar isso. Agora, pensando em Jesus, né? Imagina só se realmente Jesus tivesse acatado aquela solicitação de Pedro e tivesse ficado lá em cima no alto monte e tivesse feito as tendas e tivesse vivido por ali. Quantas pessoas que estavam ali debaixo daquele monte precisando da orientação de Jesus, precisando de uma palavra, precisando até mesmo dos próprios discípulos para levar a palavra do Senhor, como que eles seriam alcançados, né? Imagino eu que de repente seria uma nova vila, eles construiriam uma vila ali, Jesus, eles, só não sei como teriam filhos, né? Mas de repente se alguém subisse no monte e já viria uma nova turma. Então muitas vezes a gente tem feito isso com Jesus. A gente tem ficado com a palavra, a gente tem trazido a palavra para a igreja, ou a gente tem ficado dentro da igreja e simplesmente ficado. E na segunda-feira, quando a gente foi evangelizar, principalmente no terreno, eu vi ali a sede que as pessoas têm da palavra,
a vontade muitas vezes que as pessoas têm da palavra e não sentem forças para vir, ou por preconceito mesmo, porque às vezes a pessoa está drogada, ela está ali suja, não tem uma roupa para vestir, como que ela vai pensar em entrar num lugar onde tem uma sociedade que vem para a igreja cheirosa, de salto alto? Como? Como? Se a gente não for até eles, como que eles vão vir até nós? Né? Então, isso me fez refletir muito nesse versículo. Nós estamos tão confortáveis que nada mais nos incomoda. Não incomoda um familiar nosso que está distante. Sinceramente, tem nos incomodado? Eu falo por mim. Muitas vezes não me incomoda mais. Eu sempre penso, mas alguém vai ter que ir lá falar. Porque a gente acha que a nossa palavra já não é mais o suficiente, né? E não é nós que fazemos a obra, é o Senhor que faz através de nós. A necessidade do irmão do nosso lado não incomoda mais. A gente vê um irmão precisando de qualquer coisa e a gente sempre pensa, eu preciso fazer ou o outro vai fazer, alguém vai enxergar. Mas muitas vezes o Senhor, Ele nos incomoda e a gente não tem coragem de ir e fazer pelo outro. O comportamento que está levando a pessoa para o inferno não nos incomoda mais. Aquela pessoa, a gente se acostuma com o jeito daquela pessoa. Ela costuma mesmo cometer esses pecados, é o jeito dela, né? E aí esse jeito vai ficando e vai levando ela para o inferno e a gente não tem feito mais nada. Nós estamos no alto monte, em uma tenda onde os gritos que ecoam do vale não chegam até nós. A gente tem ficado tão lá em cima no alto, querendo ficar lá em cima, pegando Jesus e querendo morar nesse alto monte, que muitas pessoas estão gritando ao nosso redor, estão clamando por ajuda e a gente não consegue enxergar. A gente não consegue olhar para o próximo e fazer algo pelo próximo. E se a gente muitas vezes não fala isso com palavras, a gente tem feito isso com atitudes. De que forma? Não fazendo simplesmente nada. O Senhor, Ele realmente, Ele vem despertar as nossas vidas, né, para que a gente possa abandonar essa tenda, abandonar esse monte, descer do monte e fazer algo pelo povo. Esse livrinho aqui que o Daniel pediu para a gente ler, tem a parte dele no comecinho, muito bacana, que fala assim, Deus podia ter enviado anjos. Quantas vezes ouvimos Deus podia ter enviado anjos para pregarem o evangelho? Contudo, Ele não fez e ordenou que seres humanos o fizessem. Se os homens não pregarem a palavra do Senhor, então ela não será propagada e almas serão perdidas. Isso é verdade. A pregação do evangelho está limitada à boa vontade do ser humano, de se levantar e abrir a boca para que Cristo fale por intermédio dele. Então, como que Jesus ele vai agir sobre a vida da pessoa, como que Jesus vai fazer algo pela vida da pessoa se ele não usar as nossas vidas? Então, nós somos instrumentos do Senhor para que Ele possa fazer isso para as outras pessoas. Vamos ler agora 2 Coríntios 5:20. Segunda Coríntios 5:20. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. 2 Coríntios 5:20. Nós somos embaixadores do Senhor. Então, como Ele não está aqui fisicamente na terra, Ele faz a obra dele através das nossas vidas. Então, se a gente não se dispõe, se a gente não faz ali que nem o peixinho, né? Deixa de estar no meio de todos, do conforto, e parte para um vaso que muitas vezes é seco, um vaso muitas vezes que não tem ninguém, como que essas pessoas vão conhecer ao Senhor? Nós temos que ser representantes do Senhor. Um pouquinho antes, 2 Coríntios 3:18. 2 Coríntios 3:18. E todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor,
segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com a glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Se nós estamos aqui para refletir a glória do Senhor, para ser espelho do Senhor, para que nos serve? Se não passar para outras vidas. Para que nos serve nós sermos bons cristãos, nós virmos para a igreja, nós andarmos no caminho, seguir a palavra e não refletir? Se nós refletirmos a glória do Senhor, se realmente dermos o bom testemunho e falar de Jesus para outras vidas, com certeza as vidas vão querer também ter esse Jesus. Atos 1, 8, pouco antes. Atos 1, 8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, a palavra do Senhor, ela sempre nos exorta, né? Ela fala da necessidade realmente da gente não se calar, da gente abrir a nossa boca, da gente falar da presença do Senhor. Porque o Senhor Jesus, ele passou por essa terra, ele deixou o Espírito Santo para que fosse o nosso consolador, para que nos acompanhassem. E assim nós temos que dar continuidade no Evangelho. Mateus 5, do 11 ao 16. Um pouquinho antes também. Mateus 5, do 11 ao 16. Mateus 5, do 11 ao 16. Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois, da mesma forma, perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Na verdade, aqui o Senhor, ele nos diz, né, do que adianta. Se a gente realmente não for o sal dessa terra, se a gente não fizer algo pelo próximo, se a gente não falar a palavra, se a gente não seguir realmente, se a gente não for perseguido muitas vezes, a perseguição, como nós temos visto aqui, ela acontece de várias formas, né? Uns acontecem perseguições, como a gente tem visto nesses países, que são perseguições de matar, perseguição dura. Muitas vezes, para a gente, a perseguição é realmente, às vezes, aquele lugar onde alguma pessoa te maltrata, ou alguma pessoa impede de você falar do Senhor, ou muitas vezes dentro da nossa própria família. Tem muitos casos que não pode falar da palavra do Senhor, os pais ou os irmãos ou os tios não aceitam. Então, assim, nem se compara a perseguição que nós vivemos com esse povo que é perseguido. E mesmo assim, eles têm sido o sal da terra, né? E nós, analisando a nossa vida, o que a gente tem feito de melhor para o próximo? O que a gente tem feito de melhor? Muitas vezes, irmãos, eu me questiono, né? Até mesmo em relação à palavra, vir pregar a palavra. Eu, particularmente, eu gosto mais de conversar com alguém do que no púlpito falar. Porque muitas vezes a gente sente vergonha, né? A gente se sente tímido, a gente fica com medo de falar alguma coisa de errado. Mas o Senhor, Ele nos capacita, né? Assim como diz em Jeremias 4:9, não precisa abrir, irmãos, eu vou falar aqui. Diz assim, Jeremias: a palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Mas eu disse:
soberano Senhor? Eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse: não diga que é muito jovem. A todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me: agora põe em sua boca as minhas palavras. Então, muitas vezes a gente tem esses pensamentos, né? De que a gente não é possível, de a gente não é capaz, de que a gente muitas vezes está vazio por algum momento da nossa vida, porque a gente não é digno de falar a palavra do Senhor. Então, que a gente realmente possa perceber que todos nós podemos ser usados de uma forma simples, né? Mesmo sem você ser batizado, mesmo sem você vir aos cultos, você pode ali numa conversa com uma pessoa falar uma coisa simples de Jesus, dar uma palavra de esperança para alguma pessoa. Porque o que eu vejo muitas vezes, que existem pessoas que se achegam a nós que são carentes ao extremo, que elas estão sedentas para que você muitas vezes fale uma frase, para que você dê um pouquinho de esperança. E o Senhor às vezes fala no nosso coração e a gente faz o quê? A gente se cala. A gente tem medo, a gente não sabe como vai ser recebido, a gente tem vergonha, e o Senhor, Ele nos diz hoje, para que a gente possa realmente ser ousado, para que a gente possa falar da palavra do Senhor, independente como você fale. Porque o Senhor, Ele até diz aqui em Jeremias, que Ele está com a gente e que Ele vai colocar na nossa boca as palavras dEle. Então, se a gente confiar nessa palavra, se essa palavra for para a nossa vida, isso realmente vai acontecer. E Deus, Ele realmente chama a gente hoje para tirar dessa zona de comodismo, dessa zona de conforto. E isso, irmãos, não é somente na igreja, é na nossa vida pessoal, né? Quantos planos a gente já deixou para trás? Quantas coisas que a gente ainda pode realizar, que Deus pode fazer sobre a nossa vida, que a gente deixa lá atrás, que a gente simplesmente senta no sofá e fala: não, a hora certa vai acontecer, né? Que a gente realmente possa ser corajoso, possa parar de ser egoísta, né? Muitas vezes a gente é egoísta com as coisas do Senhor, a gente quer só pra gente, e que a gente possa realmente fazer que nem aquele peixinho ali, ó, tomar uma postura e mudar, e ir para o outro lado. Deus procura uma geração disposta a sair do esconderijo da tenda e mostrar a luz de Cristo. Quem que está disposto aqui essa noite? Amém? Que a gente realmente possa se dispor a fazer isso pelo outro. No Salmo 119, 71 diz: foi-me bom eu ter passado pela aflição, porque para que aprendesse os teus decretos. Muitas vezes a gente se coloca aqui nessa zona de conforto, porque a gente acha que aqui a gente não vai passar por aflição. Porque aqui tá bom, né? Mas tá tão quentinho, tá tão gostoso aqui. Eu estou seguro dentro da igreja, né? Eu venho aqui, eu faço, eu falo, eu mostro ser. E lá fora, onde a gente muitas vezes tem que fazer a coisa acontecer, a gente não tem feito. Por quê? Porque a gente tem medo. A nossa zona de conforto aqui está muito boa. E na verdade Deus nos chama para fazer o quê? Para sair da zona de conforto. Essa zona de conforto aqui é muito tranquilo, né? É bom. Só que nem sempre proporciona crescimento para as nossas vidas. A maioria das vezes nós não crescemos na zona de conforto. A zona do milagre é sempre atribulada e turbulenta, mas permite que nós, ao passarmos pela aflição, aprendamos lições maravilhosas e aperfeiçoemos nossa comunhão com o Senhor. E é verdade, quando a gente se acomoda com alguma coisa, até mesmo em questão de emprego, em questão qualquer coisa que você parar para analisar, tá legal do jeito que tá. Quando a gente decide mudar, quando a gente toma uma postura diferente, parece que as coisas vão acontecendo. Você vai tendo mais ânimo, a palavra do Senhor, ela entra nos seus ouvidos de uma forma diferente, assim como aconteceu comigo no evangelismo. Há quanto tempo? Há quantos anos? Né? Acho que já fazia um ano já. Eu não colocava o meu pé na rua, eu não falava com um mendigo, com uma pessoa que realmente precisa da palavra do Senhor. E quando a gente faz isso, quando a gente decide sair daquela coisa gostosinha pra gente, quem cresce,
quem recebe somos nós. A gente saiu lá do terreno na segunda, todo mundo agradece, eles falam, nossa, mas vocês aqui é uma bênção, obrigado. E no meu coração eu estava agradecendo 1 milhão de vezes para eles, né? Falando, nossa, mas quem alimentou, quem me fez melhor foi vocês, de estarem lá, de estarem aqui nesse lugar. E quando a gente tem nova experiência com o Senhor, Ele nos leva ao lugar onde nunca a nossa mente imagina, onde a gente não se permite estar, né? Quando a gente deixa realmente o Senhor tomar conta do nosso barco, quando Ele leva o barco para onde Ele quer, aí sim é que as coisas acontecem, né? Quando a gente realmente decide tomar uma postura diferente, é aí que Deus começa a trabalhar. Tem a passagem também de Mateus 14, 25. Vamos lá rapidinho. Mateus 14, 25. Esse daqui o Everaldo gosta dessa passagem. Jesus anda sobre as águas. Tá aqui, vamos lá. 14, começa pelo 22. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia da multidão. Vejam que aqui Jesus ele não foi no barco no começo. Ele falou, vai lá na frente que depois eu vou. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles e andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Então muitas vezes a gente atravessa o mar da tribulação e Jesus fala assim, vai lá na frente, passa um pouquinho ali, mas ele está de olho. Então, no momento onde a gente realmente está ali, onde o negócio não tem mais jeito, é onde ele entra e é onde ele age sobre as nossas vidas. Né? Eu acho que todos nós aqui já passamos por experiências muito ruins, onde a gente viu, onde a gente sabe da fidelidade do Senhor. Né? Só o fato de todos nós estarmos aqui vivos hoje, aqui sentados, ouvindo essa palavra, já é um grande milagre. Muitas vezes nós atravessamos esse mar e outras vezes ele fica apenas observando. Os discípulos ficaram assustados, porque testemunharam uma ação sobrenatural de Jesus, andar sobre as águas, um desafio à lei da gravidade e à lógica de qualquer ser humano. Mas Jesus imediatamente os tranquilizou, dizendo, sou eu, não temas. Foi quando Pedro, o que Pedro fez? Ele resolveu sair do lugar. Ele simplesmente saiu do lugar e ele foi ao encontro de Jesus. E ele disse, se és tu, Senhor, manda-me ir contigo por sobre as águas. E Jesus ele não ficou conversando com Pedro, ele só falou, vem, pode vir. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. O barco até então era um lugar seguro, era um lugar confortável. E mesmo com aquela tribulação do barco, os discípulos ainda preferiram ficar no barco. Eles não decidiram pular para o mar. Por quê? O mar era pior. Né? Melhor estar ali no barco. E é muito confortável, muitas vezes, nós estarmos juntos com pessoas, nós estarmos num lugar com pessoas a qual nós conhecemos, a qual nos oferecem, né, proteção. Talvez ali com os discípulos oferecesse tal proteção para ele. Mas isso não basta. Deus, Ele também colocou à nossa disposição recursos extraordinários. Mas para alcançá-los, nós precisamos sair do barco e entrar nessa água turbulenta. Né? Porque não é fácil. Eu acredito que não seja fácil, por exemplo, para Simone, ministrar uma aula de teologia, estar evangelizando, aí vem no culto, aí faz isso, aí é o pastor, aí é não sei quem,
é líder de jovens, que se programa, que faz, muitas vezes não dá certo. Enfim, todos nós, muitas vezes fazemos algo, nos decepcionamos, muitas vezes passamos por dificuldades próprias nossas inconstâncias, e não é fácil. Mas o Senhor, Ele quer que realmente a gente use desses recursos. Não das coisas normais, mas use do sobrenatural, para que a gente realmente possa passar por essa água turbulenta e ir até o encontro dEle. E antes de sair do barco, uma coisa muito importante aqui que Pedro fez, ele perguntou: és tu, Senhor? Então que a gente também tome cuidado, que naquele momento de decisão, naquele momento onde a gente precisa realmente tomar uma postura, que a gente possa pedir o quê? Orientação para o Senhor, saber se realmente é aquilo que o Senhor quer que nós façamos com a nossa vida. Quem está na chuva não pode ficar com medo de se molhar. Entra na água, simplesmente entra na água. Quando ousamos ir além da posição onde nos encontramos, Deus nos permite vislumbrar coisas maravilhosas que não teríamos acesso se não tivéssemos saído do barco. Volto na segunda-feira. Eu presenciei ali coisas tão maravilhosas, um abraço, uma gratidão, palavras ali, alegria, muitas vezes que pessoas que a gente ama, às vezes não se sente tão alegre com a nossa presença, sabe assim, coisa do tipo, aquela coisa de às vezes você estar no meio de uma multidão e se sentir sozinho, de você chegar num lugar onde as pessoas não te conhecem, muitas vezes você vai com uma roupa que até fala, o que essa menina quer fazer aqui, sabe, se olha, né, a pessoa olha para ela e olha para você, e você vê o quanto é importante. Então, o quanto Deus, Ele realmente nos faz vislumbrar coisas maravilhosas. Porém, quando a gente se dá essa oportunidade, Deus, Ele não vai fazer nada pela nossa vida se a gente não abrir a porta para Ele fazer. Nós estamos no barco, nós estamos na zona de conforto, no lugar onde a gente se sente seguro. Mas Deus, Ele quer nos conduzir a um novo estágio da nossa vida, a um nível mais elevado de comunhão, relacionamento e experiência com Deus. Sabe aquele louvor aqui, vou passar pela cruz? É exatamente isso, né? Muitas vezes a cruz que a gente tem que passar, na maioria das vezes, é essa saída. É essa ida a um lugar onde a gente não conhece, a um lugar onde a gente não espera, a um lugar onde a gente não sabe o que vai acontecer. Deus, Ele nos quer levar para a zona de milagre. Na zona de milagre, a gente vai enfrentar mudanças. E no passado eu não entendia, quando eu trabalhava com meu pai, há muitos anos atrás, e eu sempre sentei num lugar. A Samira vai lembrar disso. Eu sempre sentei no mesmo lugar. Aí a Samira, um belo dia, falou assim para mim: vocês vão mudar de lugar. Eu falei: mas para que mudar de lugar? Tá gostoso aqui. Ela vai mudar de lugar. E mudou. E aquilo que causa? O que causa mudança na gente? Desconforto. Fala: nossa, mas para que isso? Para que mudar? Tá tão bom aqui. E eu me vi há anos atrás. A minha resistência à mudança. E o Senhor, na zona de milagre, Ele nos faz realmente mudar. Mudar em todos os sentidos. A excelência. Né? Na zona de milagre é onde a gente realmente realiza as coisas do Senhor com excelência. Há um esforço, é necessário, nada vem de graça. Confiança em Deus, para que a gente consiga realmente passar pelas tribulações, passar pelos momentos difíceis e principalmente estar nessa zona de milagre, a confiança em Deus é muito importante. Novas possibilidades. Muitas vezes a gente fica no dia a dia, na nossa vida, e se a gente não sai, se a gente não desperta para essa zona de milagre, a gente nunca vai viver o novo do Senhor para as nossas vidas. Sonhos, né? Quantos aqui não têm sonhos? Então saia da sua zona de conforto e faça algo para que esse sonho possa ser realizado. Grandes realizações, paixão, amor ao próximo. Tantas pessoas precisando e a gente no nosso sofazinho da zona de conforto. Pare de tomar decisões políticas e confortáveis. Chega uma hora na vida que a gente tem que fazer escolhas ousadas se a gente quiser crescer. Saia do barco e vá ao encontro da bênção que o Senhor reservou para você e para mim.
que a gente realmente possa sair desse barco, mesmo com a tribulação, mesmo em meio às dificuldades, mesmo achando que a gente vai sair, vai afundar, porque se a gente realmente acreditar que a zona de milagre é a zona onde todos nós deveríamos estar hoje, o Senhor ele vai agir sobre as nossas vidas. Amém? Eu gostaria de orar com os irmãos, se pudessem ficar de pé. Ju, vem cá. Que a gente possa fazer um exercício agora, né? Todo mundo fecha o olho. Não pode abrir, hein? Tô olhando. E pensa em algum momento da sua vida onde você passou por alguma situação ao qual você precisou sair da zona de conforto. Cristina, fecha o olho. Onde o qual você precisou sair da sua zona de conforto, seja no trabalho, seja na sua casa, seja na escola, seja até mesmo na igreja. Como foi sair dessa zona de conforto? Foi fácil? Foi fácil abandonar as coisas confortantes, as coisas fáceis, de repente a mudança de um emprego, de repente a mudança de uma casa, a decisão de se casar, de repente você ingressar num ministério na igreja. Como que foi essa mudança? Foi fácil? Foi difícil? Pensa em algo que realmente fez a diferença na sua vida. E com certeza, o Senhor ele esteve nesse momento e ele te ajudou, né? Porque o Senhor ele não nos deixa sozinho. O Senhor ele nunca despreza aquilo que nós pensamos, aquilo que nós desejamos. Então que agora, nesse momento, você possa pensar em algo que você esteja fazendo como um conformismo. Alguma situação da sua vida que você esteja vivendo, que seja muito simples para você, muito confortante e até mesmo egoísta. E que você possa pensar realmente em como seria se você estivesse nessa situação agora, trazendo ela para a zona de milagre. Que você realmente pudesse dar uma reviravolta na sua vida e se mudar para a zona de milagre. Onde muitas vezes você pode sim ir sozinho, você pode encontrar espinhos no meio dessa mudança. Muitas vezes você pode encontrar um vaso seco. Mas como seria essa zona de milagre? Como que Deus receberia você? Né? Quantas vidas estão aí fora esperando que essa zona de milagre aconteça sobre a vida delas também? Quantas vidas nós presenciamos já aqui nesse púlpito que foram alcançadas pelo evangelismo, que foram alcançadas por outras vidas, pela palavra do Senhor. Então que nós possamos realmente mudar de posição, que nós possamos sair da zona de conforto, tomar coragem, largar de ser egoísta, de querer Jesus só para nós, de querer somente estar na igreja e trazer essas vidas para Cristo. Né? Que o Senhor possa realmente entrar no seu coração nessa noite e fazer mudança, fazer realmente uma reviravolta no seu coração. E que tudo isso que você precisa, seja na sua vida secular, seja no seu ministério, seja dar o primeiro passo, a ter coragem de fazer algo, de dizer realmente, eis-me aqui para algumas coisas, que o Senhor possa te dar coragem hoje, que o Senhor possa te dar ousadia, que você possa realmente fazer a diferença e não ser mais um nessa terra. Assim como a Simone uma vez nos perguntou numa das aulas de Mulher Única, ela disse pra gente assim: quando você morrer, o que você gostaria que estivesse escrito na sua lápide? Como que as pessoas lembrariam de você? Qual a diferença que você fez nessa terra? O que você fez de melhor nessa terra? Que a gente realmente possa pensar, que a gente realmente possa entender aquilo que Deus quer das nossas vidas. Que a gente levante, que a gente saia do barco, que a gente realmente tome essa chuva e
e não simplesmente fique. Que a gente não fique na mesmice, porque Deus, Ele não nos quer assim. Deus precisa de nós, Deus precisa do seu corpo, Deus precisa da sua boca, da sua mão, Deus precisa do seu dinheiro, muitas vezes, para ajudar o próximo. Então permita realmente que o Senhor faça a obra através da sua e da minha vida. Que o Senhor possa nos fazer refletir essa noite e que possamos realmente sair desse barco de conforto.